espero que você conheça isso. Eu estou aproveitando essa oportunidade para contar esse testemunho, porque a gente acha às vezes que Deus é tipo o nosso vô, ou tipo o nosso pai, carrancudo, que fica esperando a gente falhar para nos punir, para nos corrigir, mas Ele também é engraçado, Ele tem um bom humor, Ele fala contigo de uma forma que você entende que é Ele e aceita, e às vezes você até ri do jeito como Ele fala contigo. Lucas capítulo 8, versículo 19, eu vou ler na NVT, é a mesma versão que está na tela. Se você não trouxe sua Bíblia ou tem uma versão diferente, ou se você não tem a versão no seu celular, leia conosco no Data Show. Diz assim, Lucas 8, 19, falei 18? Não, 19. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Repita comigo: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nós já oramos, nós já declaramos as letras das canções, nós já profetizamos que o Teu Espírito tem liberdade nesse lugar. Nós já falamos, tanto eu como o pastor Rafael, que desejamos que o leão ruja e que a terra estremeça, e se essa igreja não estremecer, que pelo menos o coração dos meus irmãos estremeçam, porque a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, e eu tenho certeza que o Senhor tem poder para esmigalhar corações duros, falar com os meus irmãos, ensiná-los, desafiá-los a conhecer e viver a Tua palavra, e é isso que nós queremos nessa noite, Senhor. Tenhas liberdade para falar conosco, tenhas liberdade para ir além do que foi preparado, tenha liberdade, Senhor, para falar e continuar falando com o meu irmão até que ele seja transformado pela Tua palavra. Amém. Eu não sei se você sabe disso, se é uma novidade para ti, mas não existe família perfeita. Não existe. Toda família tem problemas. Toda família tem uma ovelha negra. Toda família tem um tio que conta piadinha sem graça, do pavê para comer. Eu acho que se a igreja é uma família, nós pastores somos o tio da piadinha chata, porque a gente só conta piadinha ruim, né? Toda família tem problemas. Toda família tem um ente querido nas drogas, um cara violento, uma mulher rixosa. Você já viu que na Bíblia fala da mulher rixosa? Ela é como uma gota contínua. Ping, 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 ping. E no Rio Grande do Sul, aqui não faz tanto frio. No Rio Grande do Sul, se você tinha uma parte do seu chuveiro que não estava bem vedada, você tinha água quente descendo e tinha uma gotinha que vazava fria. E aquela gotinha ficava pingando em você. Tipo mulher rixosa, ping, ping, ping. Ninguém aguenta aquela gotinha. Do mesmo jeito que ninguém aguenta a mulher rixosa. Toda família tem problema. Não só toda família tem problema, todos nós temos problemas. Todos nós carregamos heranças problemáticas da nossa família. Dos pais, dos tios, dos avós. Enfim, eu lembro de uma vez que eu fui aqui nesses seminários que espiritualizam tudo, que tudo é demônio. Eu lembro que o apóstolo lá, ele orou por mim. Tinha o momento do grande público e o momento do pequeno público, onde você era entrevistado por duas pessoas. Um conduzia e o outro ficava auxiliando, porque eu imagino que se você caía manifestando um demônio, o outro estava lá para ajudar a conter a situação. E eu tive o privilégio de ser ministrado pelo apóstolo que dirigia aquela reunião. E eu lembro que ele orou por mim e ele falou: Jefferson, você é descendente de italiano, não é? Eu falei: sou. Meu sobrenome não me acusa, Rosa, né? Ele falou: o teu bisavô, o teu tataravô foram mafiosos na Itália. Você tem que romper com isso. E aí eu lembro que ele tentou me explicar. Eu já era meio pastor, eu já conhecia da Bíblia. Mas eu fui por respeito ao meu pastor, porque o meu pastor falou: se você não fizer o seminário de cura e libertação, você não pode liderar aqui na igreja. Eu falei: tudo bem, eu vou lá. E ele falou que um espírito maligno se alojava na espinha da pessoa e ia transmitindo espiritualmente de pai para o filho, e eu tinha que pedir perdão pelos pecados do meu bisavô. E eu lembro que naquele dia eu falei: perdoa, Senhor, o meu bisavô, se ele foi mafioso, se ele roubou de alguém e tal, perdoa ele, Senhor, eu não quero essa herança sobre mim.
Meu irmão, você já viu aquelas coisas de maldição hereditária, né? Maldição hereditária é mais herança comportamental do que propriamente um espírito maligno que se aloja na sua espinha. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz, lá em Êxodo 12, que a maldição vai até a 3ª e 4ª geração daqueles que não creem, daqueles que não temem ao Senhor. Mas dos que creem, obedecem, temem ao Senhor, vai até 1000 gerações. Então, a maldição pode chegar até a 4ª geração. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou falar da minha família. O meu avô brigava com a minha avó, batia na minha avó, espancava a minha avó. Na verdade, é o contrário. Meu avô tinha quase 1,90 m de altura, eu não conhecia ele, morreu em 1990. Eu tinha 3 anos, mas a minha avó só não batia no meu avô porque ela é desse tamanho e magrinha. Lá no Rio Grande do Sul tem uns 3 meses no ano que faz muito frio. Muito frio. Você acorda até 10 horas da manhã, tem um dedo de gelo na grama, em cima dos carros, você tem que sair com água para jogar em cima do para-brisa, senão você não consegue limpar o para-brisa. E eu já ouvi histórias de que minha avó deixava o meu avô bêbado do lado de fora, dormindo lá de fora na geada do inverno. Então, meu pai cresceu num lar vendo a minha avó maltratando o meu avô. Só não batia nele porque não podia. O meu pai, que cresceu nesse ambiente, recebeu toda essa influência maligna da minha avó, que ela deve ter recebido do outro, e do outro, e do outro. O meu pai não gosta disso. Ele não quer ser assim com a minha mãe. Mas quando a minha mãe consegue tocar na ferida dele, a forma subconsciente que ele tem para agredir minha mãe é da mesma forma que minha avó agrediu meu pai. Mas o meu pai não gosta disso, então ele se controla para não bater na minha mãe. E eu falo por experiência, o meu pai, nunca vi ele bater na minha mãe. Já vi minha mãe dar umas vassouradas no meu pai, o contrário não. Mas o meu pai ofendia minha mãe com tudo que era palavra que você possa imaginar. De mulher do boi para baixo. E eu lembro que eu tinha 12, 13 anos, eu pulava a janela, quando dava umas 3, 4 horas da manhã e eles não paravam de brigar, eu pulava a janela e chamava a polícia. Até que um dia o meu pai falou, a próxima vez que tu chamar a polícia eu vou te matar. Porque tu não está me respeitando, e vinha a polícia lá para parar o meu pai. Eu cresci nesse lar, e eu vou confessar meu pecado para vocês. Eu luto contra essa influência de agressividade. Eu sou um cara agressivo por natureza, eu luto contra isso, contra essa influência. Eu não gosto disso, eu não gosto de ofender as pessoas, mas algumas vezes que a Dani conseguiu atingir o meu ponto fraco, eu falei besteira, falei o que não deveria, machuquei ela com palavras, e eu confesso que quase sempre que eu estou nervoso eu grito. O Léo, que cresceu num lar vendo o pai dele gritando com a mãe, todas as vezes que briga, e algumas vezes ofendendo ela com palavras, ele não vai gostar disso. Ele vai tentar lutar contra isso, mas quando a mulher dele tocar na ferida dele, ele vai lembrar inconscientemente que aquela é a forma que se agride o cônjuge, e ele vai gritar algumas vezes, talvez uma ou outra vez na vida, ele vai ofender ela com palavras. E o filho do Léo, o meu neto, talvez vai ser livre dessa herança maldita, comportamental. Você entende que não tem uma explicação espiritual, às vezes é convivência, é influência. Tem mais a ver com isso. Existe sim influência espiritual. O vô teve câncer de próstata, o pai teve câncer de próstata, o filho teve câncer de próstata. Mas até isso tem explicação psicossomática, que tem a ver mais com comportamento do que propriamente uma linha espiritual que te liga ao teu bisavô. Meu irmão, talvez você seja de uma família disfuncional. Eu diria que a maioria das pessoas tem algum tipo de disfuncionalidade na família. Disfuncional, já diz a palavra, uma família que não funcionou muito bem. Talvez você tenha recebido pouca ou nenhuma demonstração de afeto e carinho dentro da sua casa. Eu já conheci pessoas que elas têm dificuldade de lembrar a última vez que o pai ou a mãe demonstraram afeto ou carinho. Talvez você tenha presenciado um familiar viciado em álcool, drogas ou medicamentos. E geralmente quem tem problema de vício na família vem acompanhado agressividade. Meu pai era alcoólatra, eu seria um alcoólatra se não tivesse conhecido Jesus. Provavelmente o meu filho também seria se eu não tivesse conhecido Jesus. E o vício anda muito próximo da agressividade. Talvez você tenha sofrido com uma educação rígida demais, numa casa onde só criticavam, não falavam das qualidades. Ou você viveu o contrário, que é tão danoso quanto, uma casa onde os pais não conseguiam colocar limites. Você teve liberdade demais.
você virou um filho mimado, uma filha mimada. Isso é tão disfuncional quanto uma casa de um general, de alguém que é muito rígido. Talvez você tenha presenciado a separação dos teus pais. Ou eles se separaram num tempo em que você nem lembra, porque você era muito pequenininho. Mas você cresceu numa casa sem a figura de um pai ou sem a figura de uma mãe. A sua mãe abandonou a família e você foi criado pelo pai e pela madrasta, ou vice-versa. Talvez você tenha sido rejeitado ou sido desprezado pelos pais. Talvez sua mãe nunca te quis, teu pai nunca te quis, ou você foi um órfão de pais presentes. Você já ouviu isso? Tem gente que tem pai só no nome do RG, mas o pai nunca foi presente, a mãe nunca foi presente. Talvez você seja alguém rejeitado, alguém que foi desprezado na sua casa. Talvez você tenha sofrido abuso físico, emocional, sexual, e você carrega as marcas desses abusos até hoje, e você tem até dificuldade de ser feliz, de lidar contigo mesmo em relação a essas coisas. Toda disfuncionalidade familiar traz problemas de relacionamento no nosso coração, na nossa vida. A família é o primeiro núcleo. Você nasce numa família, inevitavelmente. Você não foi concebido pelo Espírito Santo. Você não veio da cegonha. Você veio de um homem e uma mulher que tiveram algum tipo de relação, nem que seja uma mulher que foi lá e comprou o direito de ter um sêmen de um homem, lá um espermatozoide de um homem, tem a ver com a relação entre um homem e uma mulher. Todo problema familiar gera disfuncionalidades em nós que nos atrapalham nos relacionamentos. A família é um núcleo de relacionamento. Você nasce numa família e na família, no relacionamento com os pais, com a mãe, com o pai, com os irmãos, você aprende como ser sociedade. E se você teve disfuncionalidade nesses relacionamentos, você também vai manifestar isso nos relacionamentos à sua volta. Talvez você não consegue se relacionar com você mesmo, você não se perdoa, você não consegue se amar, você não consegue se ver de uma forma boa. Talvez você não consegue conviver com as pessoas à sua volta. E pior ainda, talvez você tenha dificuldade de se relacionar com Deus, de se relacionar com Jesus, de se relacionar com o Espírito Santo. Poderia falar sobre isso. Pessoas que não tiveram uma figura de pai muito bem estabelecida têm dificuldade de ver Deus como pai. Porque a própria palavra pai remete a algo terrível na sua mente. Você não consegue desassociar a influência da palavra pai ligada ao seu pai, da palavra pai como Deus Pai, porque Jesus apresenta ele como pai. Eu aprendi sexta-feira que a primeira vez que Jesus chamou Deus de Deus foi na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por todo o tempo, até aquele momento na cruz, ele só chama Deus de Pai, e talvez você tenha essa dificuldade. Eu lembro que foi uma das primeiras coisas que Deus tratou comigo. Eu tinha que desvincular a figura do meu pai do Deus Pai. Eu estou falando tudo isso, meu irmão, porque talvez a sua família seja triste como a minha. Talvez você tenha influências ruins como eu tive. Alguns recebem essas influências e conseguem lidar com elas. Às vezes, levando para outros opostos, se tornam pessoas soberbas, orgulhosas, altivas, que acham que tem que conquistar a atenção de todo mundo. Alguns se prostram e são pessoas depressivas e tal. Todo mundo de alguma forma é afetado pelos problemas da família. Mas o que eu quero pregar para você nessa noite é que existe uma família espiritual, onde todos nós somos irmãos em Cristo. A minha esposa é a minha esposa, mas eu preciso tratar ela como a minha irmã, porque no dia que nós partimos desse mundo, Jesus disse que no céu não se casa e não se dá em casamento. Então, eu tenho que tratar ela muito mais do que a minha esposa, que me fornece o que eu preciso para suprir as minhas necessidades de marido. Eu preciso tratar ela como a minha irmã, porque eu vou passar a eternidade com ela. Porque foi questionado para Jesus, o homem que teve 6 mulheres, porque ele casou, a mulher morreu, ele ficou viúvo, ele teve permissão para casar de novo, ele casou com 6, com quem ele vai ficar na eternidade? Com nenhum e nem outro. Então, no fundo, todos nós vamos ser irmãos. Pastor Rafael é o teu pastor, você chama ele até de Senhor. Meu irmão, até hoje eu acho estranho os irmãos me chamarem de pastor, porque até 2 anos atrás eu era presbítero. Eu me assusto quando os irmãos me chamam de pastor às vezes. Pior ainda é quando eles me chamam de Senhor. Tem gente tem idade para ser meu pai e me chama de Senhor. Eu acho estranho demais.
eu posso ser o seu pastor, o pastor Rafael pode ser o seu pastor, mas no fundo somos todos irmãos em Cristo, temos um único pastor que é Jesus. Existe uma família espiritual, como diz esse texto, e é sobre isso que eu quero falar. Quero rapidamente pensar com você nesses 3 versículos. Primeiro deles, versículo 19. Vou falar o que você leu no 19. Se você tiver a Bíblia, você abre, se não tiver, eu vou ler para você. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram lá, tentaram falar com Jesus. Tentaram se aproximar. Na versão de Lucas diz, não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Tinha a família de Jesus, que ficou para trás, porque Jesus deixou Nazaré, foi morar com os discípulos em Cafarnaum, e Jesus seguiu o rolê dele, foi fazendo milagres, ensinando, fazendo discípulos, e num belo dia, talvez, Maria ouviu falar que Jesus estava próximo de onde eles estavam, e falou, vamos aproveitar para ver o irmão de vocês, vamos lá visitar ele. É uma história banal, porque é uma mãe com seus irmãos querendo ver Jesus. Só que Jesus não tinha tempo a perder, meu irmão. Jesus usava todas as circunstâncias para ensinar o povo. Ele não estava necessariamente rejeitando a mãe e os irmãos. O texto não diz, mas provavelmente a mãe e os irmãos esperaram um tempo e depois Jesus arrumou um jeito de ir lá falar com eles. Dar um abraço na Maria, dar um abraço em Tiago, em Judas, que eram irmãos de Jesus. Mas o fato é que entre Jesus e a sua família existia uma multidão de discípulos. Eu quero tomar uma licença poética para falar nesse texto com base na primazia, na prioridade que nós temos que dar à família espiritual. Como assim, pastor Jefferson? Eu tenho que priorizar os meus irmãos da igreja, a minha própria família? Não, estou falando da família espiritual, das coisas de Deus. Quando nós acessamos o reino de Deus, a prioridade é as coisas que vêm de cima. Essas são as prioridades. Mas pastor Jefferson, eu sempre aprendi com o meu pastor que a ordem é o seguinte: primeiro Deus, depois a minha família, depois o meu trabalho e a igreja. Aí alguns invertem, fala primeiro da igreja, depois do trabalho, ou fala do trabalho, depois da igreja. Meu irmão, primeiro, a gente vai chegar a uma conclusão. Eu quero que você reflita comigo. Somos cidadãos brasileiros, não somos? Temos que nos submeter às leis do Brasil. Mas se em algum momento for baixado um decreto e uma lei for contra a lei de Deus, a prioridade é a nossa cidadania celestial. Eu deixo de obedecer aos homens para obedecer a Deus. Por quê? Porque a minha cidadania celestial tem primazia, prioridade à minha cidadania brasileira. Da mesma forma como nós somos filhos dos da Silva, ou dos Moreira, ou dos Pereira, ou dos Rosa, como eu, mas a nossa filiação a Deus, a nossa ligação a Deus, vem antes disso. É por isso que lá em Lucas capítulo 14, versículo 26 diz: se alguém que me segue amar o pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meus discípulos. Eu não estou falando para você que você tem que abandonar os da sua casa, os seus familiares, mas eu estou dizendo que se em algum momento eles se tornarem um empecilho para que você sirva a Deus, você escolhe Deus. Talvez no Brasil é algo difícil da gente traduzir muito isso, mas você imagina aqueles países do Oriente Médio, quando o camarada se converte, ele declara a própria morte, porque ele vai contra a própria família que é a morte dele. Ele tem que ser refugiado. Eu já cansei de ouvir histórias de missionários nesses países do Oriente Médio, onde é proibido o evangelho, onde eles têm que buscar refúgio para pessoas que se convertem. Você tem como receber aí no Brasil um muçulmano, um ex-muçulmano, porque se ele ficar aqui, a própria família dele, o próprio pai, a própria mãe vão entregar ele para ser morto. Eu estou falando nesses contextos, e eu quero também aplicar na sua vida, porque às vezes você tem um namorado ou você tem uma namorada e ele não quer caminhar contigo. Do mesmo jeito como a gente, pastor, aconselha às vezes uma mulher que quer vir na igreja e o marido proíbe. Qual que é o conselho que a gente dá? Venha, independente dele. Venha num horário que ele não sabe, não é mentira, mas siga, viva a sua vida cristã, independente dele ou dela,
porque a salvação é individual, ninguém vai ser salvo agarrado na barra da saia do outro. Algumas pessoas, elas deixam de caminhar por causa de outras. É por isso que a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Porque se você tiver que se relacionar com alguém que te afasta de Deus, se afasta dessa pessoa. Eu lembro que quando me converti, eu tinha uma banda de rap, já contei várias vezes aqui. Quando eu decidi que eu ia ser cristão evangélico, crente da igreja evangélica, do evangelho quadrangular, da igreja que eu me converti, primeira coisa que eu fiz uma reunião com os meus amigos de banda. E eu escrevia todas as letras praticamente. Eu tinha feito lá no programa umas batidas. Eu e o Fabrício me ajudava. Os outros, eles só faziam a figuração. Tinha um que era DJ, mas ele ainda não sabia fazer batida de DJ. Mas eles eram meus amigos de infância, meu irmão. Ele era DJ porque no futuro a gente ia pagar um curso para ele mexer numa picape. A gente não tinha picape. Mas eles iam lá nos shows, eles ficavam lá. E eu e o Fabrício cantando na frente. Fiz uma reunião com eles e eu falei com essas palavras. De outro jeito, provavelmente, mas eu falei: então, galera, não faço mais parte da banda. Estou saindo hoje. Como assim, Jefferson? O que aconteceu? Me chamava de Rosa, não de... Que é isso, Rosa? O que aconteceu, cara? Falei: estou indo na igreja. Aí eu tentei pregar para eles: vamos para a igreja, cara, a gente pode cantar rap gospel. Eu já estava decorando uma música que eu ia cantar todo sábado. A gente pode cantar rap gospel ao invés de ficar influenciando os outros. Eu lembro que tinha uma letra que a gente falava de... Eu sempre gostei, antes de me converter, do Santo Expedito. Eu lembro que eu falava do Santo Expedito. Ao invés da gente ficar fazendo propaganda do Santo Expedito, a gente vai falar de Jesus e a vida dos irmãos, os manos lá vão se converter e tal. E eu lembro que o Fabrício falou: cara, tu tá viajando, cara, que é isso, vai abandonar a gente já tem 14 letras, porque um CD naquela época tinha 14 letras, só faltava a batida de 9, 5 a gente tinha a letra e as batidas, daqui um pouco a gente vai ter um CD, cara. Eu falei: é mais fácil vocês me levar de volta para as festas, para o mundão, do que eu trazer vocês para a igreja. Ou vocês vêm comigo, ou eu tô fora. E eu saí fora. Meu irmão, eu fui tão radical na minha mudança de relacionamento que eu fiquei uns 2 anos sem jogar futebol. Uns 6 meses antes, até uns 6 meses antes, eu tinha sido jogador de futebol. Eu parei de jogar futebol, meu irmão, porque eu não queria me contaminar com os que podiam me influenciar para fora. Depois de um tempo, eu fui ganhando maturidade, eu percebi que, na verdade, eu deveria andar com eles, porque tinha que ganhar eles para Jesus. Mas eu me afastei. Você entende a aplicação? Se o teu familiar, se o teu irmão, se o teu amigo, se a pessoa que anda contigo te afasta de Deus, se afasta dela, meu irmão. Porque é mais importante que você esteja ligado a Deus do que você esteja ligado com uma pessoa que vai te levar abraçada para a condenação eterna. Às vezes a gente idolatra os nossos pais, a gente idolatra o nosso cônjuge. Eu lembro que, eu vou contar isso, nem sei se a Dani já ouviu esse testemunho, que tem a ver com ela. Eu lembro que o pai da Dani morreu muito cedo, ele tinha 45 anos, né, amor? 43. E eu lembro que no começo do casamento, quando a gente brigava, a Dani tinha uma frase que ela falava: fica tranquila, eu vou morrer cedo. Ela tinha um negócio na cabeça dela que ela dizia que ela ia morrer cedo, talvez porque o pai dela morreu cedo. Meu irmão, eu me borrava de medo de perder a Dani. Eu lembro que eu ficava bravo, eu brigava com ela: para de falar isso, para de profetizar para a tua vida e tal. E ela falava: eu vou morrer cedo mesmo. E de vez em quando ela tinha uma dor no peito. Eu via que ela estava assim, né? Principalmente nas horas que a gente brigava, ela colocava a mão no peito, eu falava: misericórdia, ela vai ter um infarto. Sério, eu acho que ela acreditava tanto nisso que eu ficava com medo. Ela sabe que é verdade isso. E meu irmão, eu morria de medo de perder a Dani, morria de medo. Um dia eu estava orando e Deus me pediu a Dani, literalmente, meu irmão. Eu sempre ouvi Deus falar comigo desde que eu era novo convertido. Deus falou comigo: me entrega a Dani porque eu vou levar ela. Por Deus, irmãos, eu entendi naquele momento que se eu dissesse ela é tua, ele ia matar a Dani. Eu pensei: será que ela vai morrer com infarto, vai morrer com AVC, vai morrer num acidente de carro? E eu chorei, meu irmão. Eu lembro que eu chorei, porque eu sabia que se eu dissesse pode levar, ele ia levar a Dani. Por Deus, irmãos, igualzinho Abraão apresentou Isaac. E eu lembro que eu falei: o Senhor é mais importante do que ela. Eu vou sofrer um monte, pode levar, Senhor. Eu lembro que eu senti uma paz. Depois ele falou: eu não estou querendo levar ela, só estou querendo tirar esse ídolo do teu coração. Eu não estou falando que eu vou levar ela, mas entrega ela para mim, porque ela tem sido mais importante do que você. Meu irmão, eu fiquei feliz porque ele não ia levar a Dani, mas eu reconheci que ela era um ídolo no meu coração. Te amo, meu amor.
O versículo 19 fala que o que impedia a família de Jesus de chegar em Jesus era a multidão. Jesus, nessa história, ele representa você. Você é como Jesus. Entre você e a sua família, e quando eu falo família, eu estou falando de amigos, estou falando de pessoas importantes, parentes, pessoas que são importantes na sua vida. Entre você e essas pessoas, se elas não estão em Jesus, existe uma multidão de discípulos. Eu não creio que toda aquela multidão era de crentes. Tinha muito sem vergonha ali. Atos capítulo 5, está na Bíblia, principalmente para mim, para mostrar que no começo da igreja primitiva, logo depois do avivamento do Espírito Santo, tinha gente problemática, tinha gente não crente, só tinha carteirinha de membro, mas não era crente. Ananias e Safira. Eu não creio que todos eles, mas eu creio também e eu entendo que sempre a maioria dos que estão próximos de Jesus são discípulos. Você já viu aquelas pessoas que, assim, para eles, a maioria são os problemáticos na igreja. Eles não querem ir na igreja porque uma ou duas pessoas magoaram eles. Meu irmão, a multidão, sempre a maioria vai ser de discípulo. Vai ter sempre uma meia dúzia. Esses meia dúzia trazem problema para a gente, mas a maioria é de discípulo de Jesus. O que eu quero falar para você em relação a esse primeiro versículo é: você tem que estar tão em Jesus, meu irmão, mas tão em Jesus, para que as pessoas, para chegar em ti, tenham que passar por discípulos de Jesus, tenham que passar pelo próprio Jesus. Você já ouviu essa frase? Já cansei de dar esse conselho para irmãs principalmente. Irmã, você tem que ser tão crente, tão fiel a Deus, tem que estar tão em Deus, que o camarada, para chegar em você, chegar no seu coração, tem que passar por Deus, porque ele tem que se converter para depois ganhar o teu coração. Você tem que estar tão escondido em Jesus, que para essas pessoas chegarem em você, tenham que passar pelos discípulos, tenham que passar pelos pequenos cristos, tenham que passar por Jesus, para que quando chegar em você, elas já sejam de Jesus. O que a família de Jesus queria? Que Jesus saísse do meio da multidão e fosse lá para o lado de fora encontrar eles. Jesus falou: negativo. Quer vir até mim? Passa pela multidão, porque eu vou ficar onde eu estou. Essas pessoas que às vezes zombam da tua fé, criticam porque você virou crentinho, virou evangélico, no fundo elas querem te tirar do meio da multidão dos discípulos e te levar para fora. Você tem que dizer para elas: negativo, venha você a mim, passe você pela multidão dos discípulos, passe você por Jesus. Eu só saio daqui sob o cadáver de Jesus, tem que passar por Jesus para me tirar daqui, porque, meu irmão, se passar por Jesus, vai ser pego também e vai ser de Jesus também. Você entendeu? A prioridade na sua vida é a sua ligação com Jesus. Quem quiser chegar até você vai ter que passar por Jesus. Versículo 20. Eles estão lá fora. Os discípulos falaram para Jesus: sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Isso é, eles querem que você saia daqui e vá até lá. Jesus falou: não vou deixar eles me tirar daqui do meio. Você tem que dizer exatamente isso para todas as pessoas que tentam te influenciar, a te tirar do meio da multidão dos discípulos, a te tirar de perto do Senhor. Você tem que dizer não, negativo. Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode vir a doença, pode vir as críticas, podem vir os ateus e as ateias, eu vou permanecer crendo no Senhor. Venha vocês até mim, onde eu estou. Venha vocês experimentar o que eu já experimentei, mas eu não saio daqui, eu não volto para esse mundo. Atos 16:31, Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquela palavra não dizia respeito à família, porque família, meu irmão, familiares é a soma de os da casa e os parentes. Por exemplo, a minha avó que mora no Rio Grande do Sul não é minha família, ela é minha parente. É minha família, mas ela é minha parente. A minha casa, o texto fala em casa, os que convivem comigo. Eu e os que convivem comigo vão servir ao Senhor. Aqui só tem influência de Cristo. Aqui só tem influência da palavra. Eu não aceito nada que vem de fora para tentar me tirar da presença dele. Versículo 21. Aí Jesus diz: agora que eu deixei bem claro que eu não saio daqui do meio, agora que eu deixei bem claro que eu não vou lá para fora e que eles venham até mim, eu quero deixar bem claro, versículo 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Todos
devem fazer parte da mesma família que eu faço. Na verdade, eu não vou me dobrar às tentativas desse mundo e das pessoas, até mesmo usadas pelo inimigo e pelas influências que tentam me puxar lá para fora. Pelo contrário, o meu foco é que eu, a minha casa, os meus parentes, que engloba todos os meus familiares, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, conheçam o amor de Deus. Ao invés de eles me puxarem para fora, eu vou puxar eles para dentro. Eu vou orar por eles, eu vou lutar por eles, eu vou pregar para eles. Eu vou criar estratégia para fazer um almoço e uma janta e levar o pastor Rafael lá na minha casa, porque o pastor Rafael vai conseguir falar com o meu irmão lá que fica me criticando. Eu vou criar uma estratégia para levar o meu amigo no Gessel e ele vai se converter, porque ele não me tira, eu trago ele para dentro. Os que estão próximos de mim, Jesus disse, os que ouvem a minha palavra e colocam ela em prática, esses são a minha família. Eu quero que todos os que andem próximo dos meus discípulos ouçam a palavra, creiam na palavra através da vida deles e me conheçam e sejam transformados em meus filhos. Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Pastor, que negócio é esse de querer ir para a igreja evangélica? Todos nós somos filhos de Deus. Não conhece Marcos 16, 15, nem todo mundo é filho de Deus. Lá em João 13,16 diz que ele só tinha um filho. Jesus foi enviado como unigênito, único filho. Quem eram os outros? Criaturas de Deus. Mas aí em João capítulo 1, versículo 12 diz, os que crerem em Jesus, naquele que foi enviado para ser único filho, se tornarão filhos de Deus. E aí agora lá em Romanos 8, 29 diz, aquele que antes era único, unigênito, agora ele é o primogênito entre muitos irmãos. Agora todos nós somos feitos filhos de Deus por adoção. E agora nós somos como filhos que querem trazer mais filhos para dentro da casa. Senhor, adota mais esse. Senhor, adota mais esse. Dá-me mais um homem, Senhor. Dá-me mais um homem, Senhor. Porque eu quero que a família cresça e o reino de Deus seja expandido pela face da terra. Eles não me tiram da presença de Jesus. Eu trago eles para dentro. O pastor Gilberto sempre fala isso e eu gosto dessa frase. Nós queremos ganhar toda a contagem para Jesus. Aí a gente faz aquelas declarações. Vamos lá, 1, 2, 3. Contagem é do Senhor Jesus. Eu quero ganhar toda a contagem, a começar pela sua família, a começar pelos seus irmãos, a começar pelos seus colegas, os seus amigos. Quando algum irmão chega para mim e fala, pastor, o meu amigo, isso, aquilo, eu ouço ele terminar de falar, depois eu falo, cria uma estratégia. Porque a gente fica espiritualizando as coisas. A gente faz campanha de oração para a salvação do nosso amigo. Todo dia, de madrugada, 3 horas da manhã, por 40 dias consecutivos, a gente levanta, dobra o joelho e começa, Senhor, salva o meu amigo, salva o meu amigo, salva o meu amigo. E a gente não faz nada além de orar. Você acha o quê, meu irmão? Que Jesus vai vir do céu e vai aparecer dentro da sala dele e vai falar, eu sou Jesus, estou me apresentando para ti, para que você seja salvo. Você me recebe? Não, meu irmão, ele usa pessoas. O anjo apareceu para Cornélio e falou, Cornélio, tuas orações e as tuas esmolas, as tuas ofertas chegaram diante de mim. Mas, manda buscar Pedro, que ele tem uma mensagem para ti. Sai 2 servos lá para buscar Pedro, traz Pedro. Pedro chega sem saber o que estava acontecendo, porque ele até tinha uma certa resistência para pregar para quem não era judeu. Ele fala, por que vocês me chamaram mesmo? Aí ele contou toda a história. O anjo apareceu para mim, o anjo disse, as tuas esmolas e as tuas orações chegaram diante de mim, manda buscar Pedro. E agora a gente está esperando que você nos diga o que o Senhor mandou falar. E eu imagino que Pedro não ouviu. Pedro, eu estou te mandando lá para que você fale isso, o tópico 1 é esse, o tópico 2 é esse, o tópico 3 é esse. Ele devia ter entendido pelo lençol. Eu imagino que ele lembrou da mensagem do lençol. Aí ele, tá, só tem uma coisa, esse povo não conhece Jesus, pregou Jesus. O anjo não podia ter aparecido e ter encurtado a história. Eu vim aqui para apresentar Jesus para vocês. Na verdade, Jesus estava matando 2 coelhos numa cajadada, salvando a família de Cornélio e tratando com Pedro. Mas isso demonstra que ele não vem do céu. Ele até pode, ele apareceu para Paulo, mas essa não é a regra, essa é a exceção. A regra é, eu uso pessoas para salvar pessoas. Eu uso homens para alcançar outros homens. Vocês serão pescadores de homens. Ora pelo seu amigo, e na primeira oportunidade que você tiver, prega com sabedoria para ele, fala, instiga a fé dele e certamente ele vai conhecer Jesus. Nós somos uma grande família, meu irmão.
A nossa família não se resume à Igreja Metodista Wesleyana. Temos várias casas. A família wesleyana, a família metodista do Brasil, a família batista, a família quadrangular. Tem um monte de gente que faz parte dessa família. Se nós vamos ganhar todo mundo para a nossa igreja, não sei. Bem provável que não cabe. Aqui nesse templo, mas cabe nas casas, porque nós vamos além do templo. Mas nós não temos talvez condições de ganhar todo mundo. Mas que todo mundo, de alguma forma, faça parte da família de Jesus. Você deseja isso? Você deseja que as resistências acabem dentro da sua casa? Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, seu amigo, seu colega de trabalho, todo mundo se converta e vem aqui para a igreja no domingo e participe do GECEL. Então começa a orar por isso. Senhor, eu quero que eles ouçam a Tua palavra, creiam nela e conheçam a Ti. Se coloque em pé, quero orar por você. Pastor Rafael, passei do horário. Pode vir, pastor. O pastor vai ministrar a ceia. Perdão, pastor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero orar pelo seu familiar.